Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aparecendo aqui ao vivo comigo ou que você esteja assistindo gravado em qualquer outro momento deste dia. Muito prazer estar com você no Clube das 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Bom dia, Carolzita, tem que conversar, hein? Bom dia, Di, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai fazer aqui a continuação do nosso estudo proposto, que é para trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos bíblicos que estão no livro de Jó. São 42 capítulos que a gente vai ver todo o santo dia aqui, tirando sábado e domingo, e a gente vai estudar, analisar, análises psicológicas, análises práticas e os benefícios que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, de como a gente traz de lá daquele tempo passado, mais de, sei lá, de 4.000 anos, que foi escrito o livro de Jó, para a gente trazer na prática do dia a dia, o que é que a gente tem para aprender. Né? E aqui dentro dos estudos a gente tem visto alguns comportamentos bem interessantes. De ontem a gente assistiu o capítulo 1, se você não assistiu, volta para ver, tá aqui no meu Instagram e tá no meu YouTube também lá, que é bem legal para que você possa captar uma nova perspectiva dessa história. Todo mundo está falando o seguinte: tem que ter saco de Jó, paciência de Jó. Mas o que significa isso? Aonde entra isso, né? E hoje a gente vai ver o capítulo 2 e o título que eu dei ao estudar aqui do capítulo 2 significa o caminho. O desafio continua. Jó diante da adversidade persistente. Então a gente vai ler, como sempre, eu faço a leitura da Bíblia, na versão que eu gosto, né? E aí a gente vai ler e depois a gente vem para uma pequena análise desses versículos. No capítulo 2 de Jó são 13 versículos. Eu gosto sempre de estar trazendo a quantidade de versículos, e desses 13 versículos a gente vai ler e depois a gente vai estudar então o que está sendo dito. E eu peço sempre para que você, independente se você acredita na Bíblia ou não, é um livro que existe uma sabedoria milenar, se não estaria perdurado tanto que durou, se não teria transformado tantas vidas quanto transformou. Então, no mínimo que a gente tem que ter um pingo de respeito e um pingo de admiração. E é isso que eu peço para você agora, que a gente vai começar a fazer a leitura desse livro que encanta bilhões de pessoas nesse mundo. Então, Jó, capítulo 2, versículo 1. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde veio isso? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse, Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis na sola do pé, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamante,
souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e colocou sobre a cabeça. Depois os 3 assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. São esses 13 versículos que a gente lê hoje. Vamos entender o que são as mensagens que estão sendo ditas aqui. No primeiro capítulo, Satanás pediu autorização para tirar tudo de Jó, que era um dos caras mais ricos do Oriente, e ele ficou sem nada. Morreram os filhos, perderam todos os camelos, os bois, os pastos. E aí Jó rasgou o manto, colocou na cabeça, deitou com o rosto no chão e falou que eu vim sem nada e eu vou sem nada e tudo é de Deus, e ele abençoou Deus. E agora Satanás, não satisfeito com o que tinha feito com Jó, e Deus tinha pedido para que não tocasse nele, agora ele pediu autorização para tocar. Isso é no segundo. E colocou então chagas, doença do pé à cabeça em Jó, e mesmo assim ele não amaldiçoou Deus, porém a esposa dele foi lá instigar ele para que ele amaldiçoasse e morresse em paz. Olha que interessante. Vamos entender um pouquinho do que está vindo aí, né? Então nesse capítulo a gente vê que Satanás ele está desafiando novamente a integridade de Jó. Antes era o que eu falei para vocês, a parte material, agora ele está tocando na parte física. E apesar de todo esse sofrimento, ele se mantém íntegro ali, inclusive ele até repreendeu a esposa dele pelo fato de querer que ele abandonasse a fé dele, né? Mas ele se manteve firme. E nisso vem 3 amigos aí para confortar ele, e a sua presença inicialmente aumenta só mais a angústia, né? Então ali no grupo dos versículos de 1 a 3, né, uma análise psicológica a gente vê que Jó é afligido por uma doença dolorosa. Porque Satanás pediu a permissão para Deus e Deus falou, então vai, pode fazer isso. O que é metaforicamente que está sendo dito isso? Tudo é possível para você, principalmente o que está acontecendo no teu corpo. Quem disse que você mesmo não é o responsável disso? E você mesmo não está passando por uma prova para você ganhar consciência, expandir e ainda mais admirar a beleza e a grandiosidade de Deus, porque Deus está à sua disposição. Deus ele sempre esteve dentro e fora de você, em todos os lugares, por isso que ele é onipresente. Deus é onipotente. O que significa isso? A única potência. Então não acredita numa segunda força. Quer dizer, não acredita num segundo poder. Onipotência é a única potência. Não existe outro. Por mais que a gente fale, está escrito aqui em Jó, o Satanás pediu para tentar. Se ele pediu é porque já é submisso, senão ele não pedia, ele fazia. Você entendeu isso? Presta atenção na simbologia que está sendo dada. Será que não é você que é o Satanás da tua própria vida? Por não saber controlar os seus tipos de pensamentos, sentimentos, emoções e principalmente seus comportamentos? Então, quando você percebe essa situação, a gente vê que é uma guerra espiritual, sim, que está aí dentro de você. E que é para você começar a despertar, e você começar a tomar as decisões, e você viver o que tem que ser vivido no teu propósito, porque você não tem um livre-arbítrio desse tamanho. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E a gente sabe tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é saudável, tudo que é edificante. É isso que a gente tem que fazer. É fácil? Deveria ser. Mas não é, porque aí entra tudo, uma coisa que eu sempre falo, tanto em meus treinamentos, em tudo, a gente está sentado num mundo que ele é pautado por o negativo, que é justamente para despertar você para ir para o positivo. E o negativo e o positivo, se você entender um pouquinho disso, eles são complementares. E é necessário. Só que você tem que entender aonde você tem que estar indo e o que você tem que fazer, mesmo em momentos de dor e sofrimento. Por isso que é crucial a gente manter uma fé e uma integridade absurda. Por quê?
A gente tem que ter o conforto da espiritualidade porque já está registrado e manifestado, até mesmo milhares de anos depois dessa história de Jó, quando Cristo já venceu. Ele já venceu. Então, tipo assim, entenda que as suas batalhas elas são temporárias, por pior que possa ser, já passou. Jó mostra. Eu vou te dar uma técnica agora, que ela é extremamente importante para que você mude a tua vida de uma vez por todas. Principalmente para você que está aqui, escutando isso, guarda isso que eu vou te falar. Imagina que eu e você vamos entrar num filme catastrófico, apocalíptico. Só que a gente não assistiu o filme inteiro, a gente só vai assistir e vai ver os 10 minutos finais. 5 minutos ainda de muita tragédia, e os outros 5 minutos aonde vem aquela grandiosidade, as trombetas, vem a transformação, vem as bênçãos, vem tudo isso daí. A gente só viu os 10 minutos do filme. Aí a gente fica glorioso. Só que nós que estamos ali, a gente não sofreu tanto, porque a gente viu 5 minutinhos do final, mais as bênçãos. Porém, você percebe que as pessoas que estão no filme estavam todas acabadas, destruídas e depois vibraram, porque mudou. Aí eu converso com você e falo o seguinte, vamos parar um pouquinho e vamos assistir a próxima sessão, vamos ficar aqui dentro, e a gente não viu o filme, e vamos ficar aqui dentro. Aí entra uma nova turma, começa a assistir o filme, todo mundo desesperado, chorando e tal. Você já viu o final do filme. Você acha que você vai ficar impactado com as cenas que você vai ver? Responde para mim. Você acha que você vai ficar impactado com a cena que você vai ver, mesmo que você não tenha visto, mas você já viu o final do filme? É isso. Aqui, ó, vai estudar Jó, vai estudar o que você quiser, mas você vai entender que sempre o final é o mesmo. Já somos mais do que vencedores. O mundo jaz no maligno, mas está esmagado embaixo do pé de Deus. Faz parte deste processo. Então, calma, esse seu sofrimento aí que você está passando é nada. Tá? E quanto mais você começar a ter discernimento sobre isso, mais evolução você vai ter. E mais resiliência e disciplina, você consegue perseverar numa fé inabalável, com essa integridade moral, encontrar um significado mesmo nesses momentos difíceis, para você continuar seguindo. E aí você vai ver que a tua vida vai mudar. Não adianta, o teu pior momento não é nada. Assim como o teu melhor momento está por vir. Fica tranquila, você vai viver vários bons momentos desafiadores, e isso faz parte do teu desenvolvimento. E a gente consegue ver num grupo dos versículos, quando chega aos 3 amigos de Jó, que eles, pelo contrário, aumentou a angústia de Jó um pouco, porque eles choraram, eles ficaram ali desesperados. E a presença dele representa a tentativa de encontrar um significado e uma explicação para aquele sofrimento. Mas as suas palavras foram insuficientes para consolar Jó. Tem horas que a gente não precisa falar nada, tem pessoas que estão passando por lutas e você quer falar alguma coisa, tá? Mas você às vezes não precisa falar nada, só esteja ali presente. Olha com amor, dá atenção, e às vezes você não precisa falar nada, porque não é na tua pele que está acontecendo isso. E aí quando você começa a ter esse tipo de postura, você também pode aliviar um pouquinho da dor dos próximos. E aí você começa a transformar a tua vida de uma forma bem significativa. Então a gente tem que estar ciente, né, com as palavras que a gente vai falar, como que a gente pode amenizar, e se não puder falar nada que seja saudável, produtivo e abençoado, fica de boca fechada. Tá? Então pratica sim um pouco de empatia, mas principalmente a compaixão. O que é a compaixão? É aliviar o sofrimento do outro e não aumentar. Eu te disse, por que tá fazendo isso? Você sofre porque você quer. Caramba, isso daí não são palavras que deveriam sair da tua boca. Isso são palavras que você está jogando jogando álcool no machucado daquela pessoa, por mais que o álcool cure, mas dói. Né? Então é isso que você tem que estar com esse discernimento sobre a tua postura. Compaixão nada mais é do que você aliviar o sofrimento do outro. E aí você minimiza esses momentos de angústia e dor. E partindo já lá mais para o finalzinho, né, ele expressa a sua agonia física e espiritual. E desejando até mesmo não ter nascido.
amaldiçoando até o seu primeiro dia, né? Mas a lamentação revela a profundidade do seu sofrimento, sua luta para encontrar um sentido dessa sua situação, porque até então não tinha acontecido nada, ele não sabe desse plano espiritual que está Deus e o diabo querendo provar que ele é um cara íntegro ou não. Eu entendo uma coisa, traga esses personagens como drama psicológico interno teu. Se Jó existiu ou não, pode ser, você acredita o que você quiser. Segunda coisa, ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó. Cristo falava muito por metáfora. Então traga a metáfora da vida de Jó para a tua. Por isso que ele está falando, vai ter horas sim que a gente vai reclamar e aclamar novamente. Vai ter horas que você quer entender por que você está passando por isso. Às vezes no teu nível de consciência você não entende que tem coisas plantadas no teu inconsciente desde quando você era um feto na barriga da tua mãe. E isso tudo vai impactando na tua vida e você vai tomando decisões que você nem sabe por quê. E aí o que você tem que fazer é trazer no único momento que você pode fazer aqui agora o teu discernimento e a tua fé. Na verdade eu falo para você, o que é fé? É a confiança que isso vai passar e a esperança que Deus está cuidando. Ponto. Confiança e esperança é o sentido da fé. Confia. Principalmente em você, para você gerenciar as coisas, as besteiras que você está falando ou as situações que você está fazendo. Confia que você pode fazer coisas boas. E aí você muda o jogo. E então, mesmo que lá no final, quando ele pega aí, a esposa ainda fala para ele, amaldiçoe e morra, né? Ele mantém firme a sua devoção. O que seria o personagem de uma esposa que faça isso? Será que a esposa realmente fazia? Tem muita esposa que passa por situações com o marido e aguenta muito mais do que ele mesmo. Você vê no dia a dia mulheres que cuidam de homens que ficaram acamados e ela fica do lado dele sempre. Tem um filme fantástico que eu estava passando esses dias, que é uma história verídica, depois se eu lembrar eu coloco nos comentários aqui desse nosso post, que é o personagem é o que fez o Amazing Spider, e ele tem uma doença logo com 20, é um cara rico, bacana, casa com uma menina linda, maravilhosa, e 28 anos ele teve aquela poliomielite, e ele ficou paralisado daqui para baixo, ele só mexia a cabeça. E parecia que tinha acabado a vida, ele queria se matar, tipo mais ou menos como a história de Jó. E aí a mulher ficou do lado dele, não praguejou uma vez, a mulher ajudava e muito. Então não é essa mulher que está sendo citada em Jó que você tem que ter como referência. Porque a mulher que está sendo citada em Jó pode ser que seja a própria autoconsciência dele e a autocrítica dele sobre isso, passando por esse momento, vamos amaldiçoar e morrer mesmo. Então quando você entende que a gente tem que ter a convicção firme e os valores, as pessoas que estão ao nosso redor também são as mesmas, porque a gente só atrai pessoas com a mesma frequência vibracional. E aí, quando você está com pessoas que fizeram tal coisa com você, está dizendo um pouquinho sobre você também. E o que é que você tem que aprender com isso? Porque a maioria das coisas é a respeito de um conflito interno dentro da gente. E a gente precisa entender. Então, se você tem uma pessoa que faz tal coisa, é porque você tem algo para aprender com isso. E se a pessoa faz outra coisa, você também tem algo a reconhecer. Então, temos algo a aprender e tem algo a reconhecer. O que a pessoa faz de bom tem em você. E o que a pessoa faz de ruim também tem em você. Tá? Então, vamos ganhar um pouquinho mais de consciência. E permanecer fiel a esses princípios que a gente pensa, a gente sente, a gente emana e a gente recebe. E você não adianta pensar só positivo, porque isso não é uma coisa que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas são os seus sentimentos e suas ações. E aí você ajusta seus pensamentos com mais consciência. E, consequentemente, a gente fortalece o nosso relacionamento, você com você mesmo, você com Deus que só fala assim para você, e você com os relacionamentos que estão ao teu redor. Tá vendo, Carlos? Faz sentido, eu não estou querendo provar nada para ninguém, não sou a verdade absoluta. Veja, assista novamente, questione, entenda, digira e coloque em prática no teu dia a dia, e a tua própria prática vai te dizer se você está indo para o caminho certo ou não. Os seus resultados vão te dizer se está indo para o caminho certo ou não.
Os seus relacionamentos vão te dizer se você está indo para o caminho certo ou não. Aqui tem muitas formas da gente perceber se a gente está caminhando. Se você olhar única e exclusivamente a vida de Jó, parecia que ele estava vindo no caminho certo e de repente do nada foi amaldiçoado. Não existe nada do nada. Tá? Não existe isso. Aqui é um caso para que você perceba que você tem que vigiar sem cessar seus pensamentos, porque eles podem te destruir. Você tem que vigiar e sem cessar seus sentimentos, porque eles podem te destruir. E você tem que vigiar sem cessar o que você está fazendo, porque as consequências dos teus atos vão ser também a situação que vai te afligir materialmente, fisicamente, sexualmente, familiarmente, em todos os sentidos. Então, eu quero que vocês durmam com esse barulho na cabeça de hoje. Analise-se e não espera nada do lado de fora. Porque ele esperou lá, a esposa veio, aí agora vamos tirar. A esposa estava dentro da cabeça dele, os amigos também. Mas vamos fazer de conta que é uma pessoa que veio mesmo de fora. Cara, uma esposa dessa, jura que ela vai falar alguma coisa pra você que seja saudável? Aí por que você tá com ela? Aí os 3 amigos vêm chorando, não sei o que. Caramba, que tipo de amigo é esse? Tá? Então fique atento. Mas a história ainda de Jó vai desenrolar. São 2 capítulos só que a gente estudou até agora de 42. Então tem mais outros 40. Muita história vai vir, muito drama vai ter. Mas lembra do exemplo do filme. A gente sentou, só os 10 minutos finais, a gente já vê o filme acabar. E aí, se a gente sentar e assistir o filme inteiro, a gente vai ver que a gente não vai sofrer como aquelas pessoas que já viram, que estão vendo o filme pela primeira vez. Presta atenção, no final tudo dá certo e tem um final feliz. Confia. Confia. No final, tudo dá certo. E é com essa mensagem que eu te deixo hoje, refletindo sobre o que a gente conversou, e convido você para a segunda-feira que vem, às 6h33, esteja comigo para a gente estudar o capítulo 3 de Jó. Faça um excelente final de semana, um dia abençoado, reflita, não leve o que eu falo como verdade absoluta, faça a tua verdade, e você vai ser uma bênção na tua vida e na vida de quem estiver próximo de você. Um beijo no coração e, mais uma vez, te convido a participar da minha aula no dia 5 de março, às 20 horas. Para você participar é só entrar no link da minha bio ou aqui na descrição vai ter o link para que você entre no grupo do WhatsApp silenciado e a gente vai aprender mais coisas ali, vai relembrar mais coisas, porque você sabe muita coisa e você tem todo o conhecimento que você precisa aí dentro de você. Aí você vindo para essa aula, você vai relembrar muita coisa e ajudar você neste processo evolutivo sem fim. Se você não se inscreveu ainda, tá perdendo. Vai lá, entra, o grupo tá silenciado. Rita, um ótimo final de semana para você também. Um beijo no coração de vocês e segunda-feira tem mais. Convide mais pessoas para estar com a gente aqui e nessa aula, porque quanto mais pessoas com a mesma consciência, mais fácil fica para a gente caminhar. Com pessoas com o mesmo propósito, a gente anda mais longe. E é assim que a gente vai transformar o mundo, nem que seja de 1 a 1. Um beijo, Rose, valeu! Fiquem com Deus!